Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, lembrando que estamos no capítulo 10, do versículo 16 até o 23. Esse capítulo, ele é marcado por este momento em que Jesus envia os apóstolos para as ovelhas perdidas de Israel. E Jesus agora ele começa a instruir. Ele, antes de enviar, ele instrui. Ele fala como os apóstolos devem viver e fala também o que eles irão passar. Eu acho bonito nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não nos engana. Ele não enganou os apóstolos, como ele também não está enganando a nós também. Vocês prestaram bastante atenção no que você acabou de ouvir? Olha bem, Jesus ele vai falando das situações difíceis que os apóstolos irão passar, mas que também nós iremos passar. Nós, enquanto cristãos, iremos passar. E não serão tempos fáceis, não. Serão tempos difíceis. Tanto que chega um momento aqui que Jesus ele resume tudo aquilo que ele acabou de dizer. Ele diz assim: vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou ler de novo, para que você guarde isso no coração. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas os apóstolos serão odiados por quem?
católicos serão odiados por quem? Justamente por aqueles que não aderiram a nosso Senhor Jesus Cristo. Os pagãos que não querem saber de nosso Senhor. E também pelos próprios cristãos que levarão uma vida de pagão. Eu vou explicar melhor para você entender. Se você for observar, você vai perceber hoje na igreja que parece que tem duas igrejas. Essa é a impressão. Aqui eu estou falando internamente. Tem um grupo que diz ser católicos, que quando eles se apresentam, que perguntam, vocês têm uma religião? Eles dizem sim, que religião é essa que vocês são? Eles dizem, eu sou católicos. Só que a vida deles não é aquela vida que Jesus ele falou lá no capítulo 5, também do Evangelho de São Mateus, no que diz respeito à perfeição. Jesus disse assim, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E neste mesmo capítulo ele disse, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra, que brilhe a vossa luz, para que aqueles que estão nas trevas, vendo a vossa luz, vendo o seu bom testemunho, eles possam glorificar a Deus. Então, tem um grupo que não quer viver como luz, que não quer viver como sal, que dá sabor neste mundo, que não quer seguir os mandamentos da lei de Deus, que vive uma vida de pagão. Para eles, tudo está bom, tudo está certo, ninguém pode falar de Jesus Cristo, não precisa essa coisa, aí diz que é fanatismo, que o importante é acolher todo mundo, sim, é importante acolher a todos, mas cada um deve viver a sua vida, que todas as religiões levam ao céu, que não tem problema, e assim por diante. Não vive os mandamentos, são aqueles que participam na igreja, mas somente de uma forma bem social, participa de um casamento quando tem, ou quando morre alguém, vai lá em solidariedade à família, participa ali daquelas celebrações, quando tem um batizado, mas não tem compromisso pela verdade, não querem ser santos, não acreditam em questões de eternidade, e se acredita na eternidade, diz que todo mundo vai se salvar, independente do que a pessoa vive, que o importante é ela ser de Deus e ponto final. Esse é um grupo. Tem um outro grupo que é fiel, que busca a santidade, que lê o catecismo da Igreja Católica, a vida dos santos, está estudando para se aperfeiçoar no conhecimento das coisas de Deus, como Paulo dizia, eu tenho em conta de perda todo o conhecimento que eu tenho, em comparação ao verdadeiro conhecimento que eu tenho do meu Senhor Jesus Cristo. Paulo que queria conhecer Jesus muito mais ainda, porque o conhecimento de nosso Senhor é inesgotável. Então essas pessoas estudam, fazem curso, procuram viver o Evangelho, vivem a penitência, se preocupam com a salvação da alma das outras pessoas. Elas não querem viver no orgulho
lutam para viver santamente assim como os santos viviam. Elas têm consciência de que a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi aqui que Jesus se revelou e mostrou e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eles têm consciência. E aí eles vivem preocupados de trazer as outras pessoas para serem de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim. Mas vai chegar um tempo, meus irmãos, que é o que Jesus está dizendo aqui agora. Vós sereis odiados por todos. Por quem? Pelos pagãos e por esses falsos cristãos, esses falsos profetas, que são revestidos de ovelhas, mas eles são lobos ferozes, que não querem saber de Deus. Serão odiados essas pessoas que são fiéis, e haverá uma grande perseguição a esses que querem viver a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esta perseguição, ela será uma perseguição geral. Pois, por enquanto, nós vemos aqueles que querem viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são perseguidos assim, em pequenos grupos. Nós vemos assim, um país ali está perseguindo, mas já no outro não está. Mas haverá uma grande perseguição. As nações se unirão e vai se levantar um que vai querer ser como Deus e vai querer enganar os cristãos, aqueles que seguem Jesus. Eles vão oferecer facilidade. Lembram-se da porta larga? É esse, o da porta larga. Ele vai dizer que aqueles que não querem aderir a esses ensinamentos serão perseguidos e vão colocar Jesus no mesmo patamar de líderes religiosos. Jesus não vai ser considerado como Deus, não, vai ser considerado como um líder que foi muito bom, mas muito bom como os outros. E aí quem não aderir a esse que vai se erguer e vai querer colocar uma religião única, mas não uma religião única por causa do cristianismo, porque todos devem se voltar, sim, para uma religião única, e a religião única é a Igreja Católica. Aí eles vão perseguir os católicos, porque os católicos aderiram ao nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que aconteceu no passado, no Império Romano, que perseguiam os cristãos. E aí, nós vamos ver esses detalhes que Jesus está dizendo: sereis levados diante de governadores e reis pagãos, imperadores, presidentes e tudo. Sereis levados diante desse que vai se considerar o grande, o enganador, o falso profeta. Então sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, por viver a fidelidade. E aí depois ele vai dizer, ali nós iremos dar o testemunho àqueles que são fiéis, irão dar o testemunho, porque eles vão querer que negue, que as pessoas abandonem a lei de Deus, os mandamentos, os sacramentos, e vão fazer de tudo. E aí vai haver martírios em massa, muitas pessoas sendo martirizadas, mas outras com medo. E muitas vão entrar na apostasia, porque primeiro vem a perseguição para depois prender. E prendendo, vão ser torturados para tentar fazer com que as pessoas neguem Jesus, mas vai ter aquele grupo, aqueles que vão ser fiéis,
como aconteceu no passado lá com os apóstolos e com os primeiros cristãos que foram fiéis até o fim. Estão entendendo? E Jesus está dizendo que quando formos levados diante desses magistrados, dessa pessoa que vai querer se erguer e querer ser como Deus, ele disse, não tenha medo, o próprio Espírito Santo vai falar por vós, mas Jesus está dizendo ao mesmo tempo que teremos que passar. Quando eu falo teremos, eu nem sei se eu vou estar lá nesse tempo, mas eu estou falando de um modo geral. Os católicos irão passar, porque o problema vai ser a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não vai aderir. Olha bem, a Igreja Católica dos fiéis, porque vai ter a Igreja Católica dos infiéis, dos pagãos. E aí que ele fala, né? Que vai ter irmãos que vai entregar à morte o próprio irmão, e pai que entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Porque dentro desses grupos vai ter os pais católicos que são fiéis, as mães católicas, os irmãos católicos, os amigos católicos, os católicos de verdade. E aí vai ter os católicos paganizados e vai ter os pagãos. Então, numa casa vai ter isso. Então, o que é que eles vão fazer? Para que eles possam se livrar também da morte, da perseguição, eles vão entregar os próprios parentes para poder se livrarem. E talvez eles vão entregar na intenção de que as pessoas se convertam a essa nova religião que não é a católica. Vocês estão entendendo? Para ver. Mas eles vão ver os seus próprios parentes, porque eles vão estar com a cabeça lavada, ou seja, aquela lavagem cerebral que vai acontecer. Eles vão estar tão conscientes de que eles estariam certo, que eles vão fazer de tudo para trazer os outros. E aí vai entregar um, vai entregar outro. Mas aí entra mais uma vez, meus irmãos, o que Jesus está dizendo. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, por causa da fidelidade à Igreja Católica, por causa da fidelidade aos mandamentos da lei de Deus. Vós sereis odiados, mas quem perseverar até o fim será salvo. Porque, meus irmãos, neste tempo de perseguição não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil perseverar. Não fiquem pensando que vai ser fácil. Ser levado diante dos magistrados, diante das autoridades, diante de católicos e autoridades religiosas que aderirão ao paganismo, a igreja da facilidade, a igreja que não precisa lutar pela santidade, serão levados, serão odiados. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então, como eu estava dizendo, vocês pensam que é fácil perseverar? Vocês pensam que foi fácil para os apóstolos terem que derramar o sangue pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fidelidade? Vocês pensam que foi fácil? Para os santos não foi, mas eles contaram com a graça de Deus no momento e tiveram que derramar o sangue e foram fiéis até o fim. É o que nos espera lá na frente. Por isso, meus irmãos, vamos ser fiéis. Estudemos o catecismo da Igreja Católica, os ensinamentos, o que os santos padres ensinaram, para que essa verdade ela fique bem clara dentro de nós e que não reste dúvida.
ponto de nós dizermos, como São Pedro, a quem devo servir e obedecer? Aos homens ou a Deus? Então eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Jesus Cristo, mesmo que isso implique em prisão, torturas e até morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Senhor, dai-nos a perseverança dos mártires.